Estamos aqui no mais um Gambito da Rainha. Eu sei que você está acompanhando essas rainhas maravilhosas, essas mulheres incríveis. E eu tô aqui com nada mais, nada menos com a Luna, essa rainha da nossa vida. Parece uma princesa, mas já é uma mulher e uma rainha, né, Luna? Luna, ela vai contar um pouco da história dela, senão eu falo tudo. Luna, me conte um pouco da sua história. Quem é a Luna? A Luna, ela é uma menina, assim, que tá passando por esse período de transformação, que veio com essa pauta da juventude, do renovo, né, de uma política nova, e eu cresci muito durante essa campanha. Eu acho que eu sou, assim, uma pessoa com propósito, com sonho e vontade de fazer, e principalmente com Deus, né? Eu falo, assim, que é Ele quem guia na minha vida, e vamos falando aí sobre tudo que a gente passa nesse período para chegar até aqui. O que você é hoje? O que aconteceu na sua vida por esses dias? Esses tempos aí? Hoje eu sou a vereadora mais jovem de Minas, que é um título assim que eu carrego com muito orgulho, mas também com muita responsabilidade, principalmente porque eu vejo nisso o peso de você representar uma juventude e também de passar uma influência positiva, um exemplo, né? Que a gente ouve muito que a nossa geração tá perdida e que não tem futuro. E eu quero mostrar com o meu trabalho, com essa oportunidade que me foi dada, que é possível fazer uma política nova, uma política limpa, ser a cara do novo aí e mostrar que idade não define capacidade. É verdade. E assim, eu fui Luna, eu fui candidata bem nova, fui candidata da juventude na minha época. Vereadora? Não, deputada federal. Oh, que legal. 2 vezes. E foi uma experiência gigante, porque primeiro, eles olham para os jovens e só falam de futuro, sendo que o jovem é o presente. Sim. Eu lutei muito pela a PEC da juventude e pela, não sei se você conhece, claro, né? A PEC da juventude e o Estatuto da Juventude. E durou 14 anos. Eu entrei menina e saí mulher. E assim, a minha pergunta para você, maravilhosa, agora é para você falar um pouco da trajetória da sua vida. O que te trouxe até aqui? Brasília, vereadora, lá de Minas Gerais. Então, eu sou de uma cidade, a gente tem que contar um pouquinho do contexto. Na verdade, assim, eu vejo que tudo na minha vida foi Deus que foi encaminhando mesmo. Eu nasci em João Molevade, mas minha família é de São Domingos do Prata e hoje eu moro em Rio Piracicaba. E eu cheguei nessa cidade já tem quase 14, 15 anos que eu estou em Rio Piracicaba e eu não me encontrava lá. Quando cheguei lá, era muito nova, eu tinha apenas 5 anos, por aí. E assim, todo mundo às vezes já sabia o que queria fazer. Perguntava pra um, pra outro, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero fazer direito. Eu não tinha muito assim, não sabia o que eu seria. E muitas vezes isso foi um dos meus questionamentos pra Deus, que era o que eu faria quando eu fosse crescer, qual que era o meu propósito, qual era, né, o meu objetivo nesse mundo, que eu acho que nós já temos um propósito mesmo antes de nos formarmos, como diz a palavra lá no Salmo 139. Então, Deus tem uma história para cada um, e eu queria achar a minha e eu não me encontrava lá em Rio Piracicaba. Mas, depois de certo tempo, eu fui passando por algumas coisas que foi me preparando para isso e fui tendenciando para esse lado da política, né? Até chegar aqui hoje, até concorrer a uma eleição, participei do Parlamento Jovem, que é um programa de formação cidadã e política que me deu uma representatividade. Mas antes disso eu já entrei no mundo digital com a política, eu já fazia vídeo, gravava. Então, assim, acho que tudo foi caminhando para isso. Quando eu descobri o meu propósito, que realmente acho que foi quando Deus me deu um chamado. Eu era bem nova, isso faz uns 5 anos, mais ou menos. E eu perguntava para Deus o que eu ia fazer. E aí um dia Deus me respondeu com um versículo falando que meu propósito ia ser ali naquela cidade. E aí, desde aí, tudo caminhou para chegar até aqui. E hoje eu tô aqui em Brasília pela primeira vez, tendo essa experiência de levar o nome da minha cidade em lugares mais altos. E eu tenho certeza que você vai chegar em lugares muito altos, que você nem imagina, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para aqueles que têm preparado, para aqueles que amam o Senhor, né? Isso, amém. E não só isso, a gente pensa assim que o eterno, Deus, o universo, é uma coisa que está muito longe, mas ele está aqui. É uma centelha divina que acendeu no nosso coração. Sim. E quem quiser apagar, apaga. A gente tem um livre-arbítrio, né? Mas quem quiser acender, acende.
Vamos lá as perguntas, que eu sei que vocês estão curiosos. Então, qual foi o momento, você falou, né, desse chamado, mas qual foi o momento que você sentiu que virou a chave, o segredinho ali da chave? Eu acho que foi no ensino médio, que aí entra nos sacrifícios, né, que a gente faz no percurso. Quando eu tinha lá para os 12 anos, eu comecei a me posicionar muito na área da religião. Foi quando eu comecei a estudar sobre fé, sobre o cristianismo. Foi quando eu me fortaleci, tinha muitas dúvidas. E nesse período, eu fui perdendo muitas amizades. Perdendo não, me livrando. Fui, assim, afastando de muita coisa. Então, acho que esse foi um primeiro momento de transição, que não tem a ver com a política diretamente, mas foi um momento que eu tive que fazer uma escolha. E aí eu resolvi continuar com aquilo que era sólido para mim, que eram meus valores, que eram meus princípios, a minha fé, aquilo que eu fui aprendendo, caminhando, carregando esses valores eternos mesmo, verdades eternas e não passageiras da vida. E aí, nesse momento, assim, eu tive que escolher abrir de mão de muitas amizades. Então, foi um período de transição, porque aí veio a pandemia. Eu estava formando no ensino fundamental e entrando para o ensino médio. Meu Deus. Eu fiquei assim, a pandemia toda eu passei sem amizades. Foi um momento que eu tive que realmente Deus ali forjando a gente. Tem um versículo que eu gosto que fala assim que nós somos flecha na aljava de Deus. Sim. E aí, uma vez eu ouvi alguém falando assim que quando Deus te pôr na aljava, você fica quietinho lá. E quando for a hora dele tirar você pra fora e te lançar como uma flecha. Ele fez com Davi, né? Sim. Então, Davi esse acho escondido atrás das malhadas. E aí Sim. Deus chamou ele e só derrotou Deus o tava gigante. vendo. E derrotou o gigante ainda muito pequeno, né? Sim. Aí ele era adolescente. Ele era um cara, assim, que tinha muita fé pra chegar e daí dar aquele tiro certeiro ali de pedrinha na cara e na por um cabeça do caminho gigante. que não era o mais provável, né? E não tem volta, né? Ele era o rei, não tem volta, né? Ele foi ungido, como você foi, eu tenho certeza. E não tem mais volta. E assim, Luna, pode dizer sua idade para as pessoas, para claro. poder incentivar? Claro, eu tenho orgulho de falar que eu sou. Quantos anos você tem? Eu sei que você tá curioso. Eu tenho 19 anos. Fui eleita aos 18 anos, mas completei 19 em 20 de dezembro. Pode, produção, um trenzinho desse? Tô muito feliz, viu, de você estar aqui. Obrigada. E eu me sinto realizada em você, assim. E assim, como no jogo de xadrez, né, a gente tem uma jogada que chama o Gambito da Rainha. E o Gambito da Rainha, ele diz o quê? Que toda vez que você mexer uma peça, você tem que sacrificar para poder colocar a rainha no posicionamento do tabuleiro da sua vida. E o que você teve que sacrificar? Já falou bastante coisa sobre isso. Mas o que você teve que sacrificar na sua vida para chegar aqui onde você chegou? Deixa eu pensar. Pergunta profunda, né? Eu acho que a gente tem que sacrificar o comodismo, tem que sacrificar a nossa zona de conforto e também o medo, porque você tem que ser corajoso para algumas coisas, de se posicionar, porque você sabe que você não vai agradar todo mundo. Sim. Nem todo mundo vai ler o seu coração como Deus lê. Mas eu acho que eu tive que sacrificar principalmente isso, assim. Eu tive que sacrificar essa questão das amizades, eu falo, coisas às vezes que são pessoas que às vezes nos prendem pra trás, são correntes que não deixam a gente avançar no que Deus tem pra gente. Fazer escolhas, às vezes, muito novas, sacrificar coisas, por exemplo, assim, vou dar um exemplo pessoal meu, que é algo que eu tenho da minha religião, que às vezes você tem que se separar, né, ir por um caminho diferente do que é o comum, é o normal, então você sacrifica. Trivial, né? Então você sacrifica muita coisa, eu acho que isso em prol, assim, de um propósito, de uma santidade, eu tive que sacrificar muita coisa nesse sentido, assim, social, acho que pra Deus me mostrar de outra forma lá na frente. E o que você fez, assim, pra trilhar esse caminho de sucesso? O que você fez que mudou a sua história e pra trilhar esse caminho de sucesso? É confiar em Deus. Eu acho que a única coisa que eu fiz foi me colocar à disposição de Deus. Porque, igual eu falei, assim, ele tem um propósito para cada um. E negar o que ele tem para mim seria algo horrível. Então, a única coisa que eu tive que fazer, assim, foi aceitar a vontade. Uma frase que eu tenho muito forte para Deus, para mim, que Deus sempre me falou, que é que quando eu me preparasse, ele ia me usar. Então, eu falo assim, o que eu fiz para chegar aqui? Acho que foi realmente dizer sim para Deus, ser obediente no que ele chama a gente e estar disposto a sacrificar, como você falou, coisas nesse período.
E outra coisa que eu queria saber de você, assim, porque a vida de vereador, gente, é muito agitado de um político, o povo pede muito, é cansativo. Tenho muitos pedidos. E às vezes a gente não pode atender porque não é ético, né? Sim, claro. E também porque não tem, às vezes, assim. E assim, no dia a dia, você hoje faz faculdade? Faço. Faz faculdade de quê? De filosofia. Filosofia, que legal. Como é que você consegue conciliar? Porque filosofia você tem que ler muito, você tem que estudar muito. Como é que você consegue conciliar esse turbilhão? Eu acho que eu tô aprendendo ainda. Que eu não consigo. Não consigo conciliar muito bem, falar que minha vida é, assim, perfeita, não. Tem que fazer o curso do Gambito da Rainha, gente. Tem o curso do Gambito da Rainha. Estou precisando fazer. Aí eu equilibrar essas bolas, porque, assim, a gente tem que tentar... Eu acho que isso é algo que eu tenho de mim. Falar, assim, um defeito, que quando eu sou numa coisa, eu foco muito naquilo. Sim. Então, às vezes, eu deixo outras áreas, outras prioridades caírem. Então, acho que o meu maior desafio é conciliar mesmo, é colocar prioridade nas coisas, porque a faculdade é puxada, eu vim pra cá, pra Brasília, semana que vem eu tenho prova, tô cheia de matéria pra fazer, mas aí você vai equilibrando, pondo na balança e buscar sempre Deus. Acho que ter o tempo com Ele separado em primeiro lugar. Equilíbrio, né? Que Ele equilibra tudo. Sim, acho que você tendo esse primeiro pilar bem equilibrado, os outros vão se encaixando. É verdade. E assim, isso é muito... me remete muito, assim, à minha vida, sabe? Porque, assim, a gente precisa realmente organizar. Se a gente não organizar, não tem sucesso. Não tem. E eu era assim, eu acho que eu era a pior pessoa em relação à organização e disciplina. Um momento da minha vida, assim, que eu entendi isso, foi agora, com 40 anos. Entendeu? Sim. Então demorou muito. Hoje eu carrego, assim, 16 mil reuniões registradas, né, na minha vida, assim. Eu registrei tudo. Então hoje eu pude contar as que foram registradas, porque teve muito mais. E carrego também 21 anos de experiência. Sim. Então quero convidar você para esse curso Gambito da Rainha, que não só é questão de organização, é posicionar a mulher no jogo da sua vida. Sim, tanto pessoal, quanto espiritual e quanto também profissional. Fundamental. Trazer que você venha se posicionar no tabuleiro do jogo da sua vida. Continuando, que eu sei que vocês querem ouvir a aluna, não é a Joyce, essa maravilhosa, essa mulher, essa rainha, já foi princesa, não é mais. Depois do momento que ela falou política, já era. Mas tem um pouco, né, ainda de princesa, mas é a rainha. O que te inspira? Agora eu vou pegar ali na questão da inspiração do seu dia a dia. Pode falar 3 nomes, eu vou deixar, tá? Porque geralmente eu falo um. Quem são as pessoas que te inspiraram para poder estar aqui hoje? Vou falar de umas áreas diferentes. Na música, eu vou começar pela música. Ah, você toca? É bonitinho. Eu toco. Ai, o violão. Canto, assim, mas... Você pode dar uma palhinha pra gente no final? Ai, meu Deus. Posso, ai? Claro, vou aproveitar, né? Ai, já perdeu a vergonha, né? Tem que ser corajoso. Mas eu Forte e corajoso. Eu gosto muito do Thales Roberto. Eu falo assim, que ele é meu cantor preferido, porque eu vejo nele, além de uma história de superação, eu vejo nele também uma intimidade com Deus e assim... fazendo uma música diferente, sabe? No meio gospel ali, eu vejo assim, eu não sei nem muito falar, eu tive a oportunidade, né? Eu falo que assim, olha como que Deus une as coisas. Durante a campanha, eu fui em um show dele, e aí no final, ele gravou um vídeo comigo, pedindo apoio. Então, assim, eu vejo nisso até uma confirmação do propósito de Deus. Eu acho que eu diria ele como inspiração na música, porque é um cara destemido, corajoso, eu pego bem nessa então, da você vai coragem. A música dele. Tô brincando. O que você quiser. Tá. E, deixa eu ver, tem que ser políticos? Ou pode ser... O que você quiser. Que eu quiser? Aqui é direita, esquerda, não tem problema. Então, beleza. Só não gosto dessa polarização. Tá. Eu acho que família também. Meu pai, minha mãe. Meu pai é um cara, assim, que eu admiro ele, que ele sempre quer vencer. Nunca desiste. Então, eu admiro muito isso nele. Minha mãe também, porque ela é muito forte. Então, isso passa pra gente esses valores, principalmente algo que eles me ensinaram, que é sempre buscar a direção de Deus, a confiança em Deus, que a gente pode perder tudo nessa vida, menos a nossa fé e menos a nossa intimidade com Deus, que no fim o que vale é isso. E eu acho que eu vou falar um político também que eu gosto, pode ser mais de um?
Vou ter que ser um. Produção. Que é difícil Pode. escolher. Eu vou falar o mais famoso, que é o Nicolas. Eu gosto bastante da pegada dele. Ainda é mineira, né, gente? Mineirinha tem que puxar, né? Eu gosto, que eu acho que ele é um cara corajoso. Quando eu tava passando por esse período aí, eu me inspirei muito nele. Eu gosto também do Enéas Carneiro. Desde nova, assim, eu tenho muita memória, até afetiva, que eu lembro do meu... Acho que nisso também já era algo, Deus me mostrando, assim, que eu sempre... Meu pai via ele falando assim, o melhor presidente que a gente nunca teve. E ouvindo entrevista, tudo. Então, é algo que ficou no meu subconsciente ali. Eu gosto muito dele, porque eu acho que ele é um político que tinha preparo pra estar lá. Então, quebra essa... E o nosso país, ele tem mania de fazer chacota dos nossos heróis, né? Sim, as pessoas que realmente são heróis, assim, na nossa história. Sim. E principalmente que vai para a política que não está, assim, adequada ao sistema, eles fazem chacota. Sendo que depois, pós-vida... Depois que a ficha cai. Que já foi para a eternidade, as pessoas começam a entender que não era bem assim. Sim. Que eles queriam implementar. Existem os queridinhos, né? A escolha ali deles. Mas nós sabemos que palavras, elas não morrem. Elas ecoam para a eternidade. Sim. Então, a palavra dele não morreu. É aquilo que acende e chama até hoje, né? Nos corações. E eu tenho certeza que você era muito nova quando você existia. Do que? Não. Morreu antes de eu nascer. Eu acho. Eu nasci em 2005. Não sei, acho que ele já tinha falecido. Eu sou bem perdida no tempo, tá, gente? Claro que ela não tinha nascido. Eu não sei também se ele já tinha. Mas eu acho que eu vou falar. Eu falei falei assim, na esfera federal, depois falei, né, do Nicolas aqui mineiro, mas eu vou falar também de uma pessoa perto de mim, que eu queria citar aqui, que é o Marquinhos Dornelas. Ele é vereador de Monlevade. E pastor também, foi alguém que me ajudou muito durante a minha caminhada. Foi assim, aquele negócio que foi a pessoa que me ajudou mesmo. Pegou na minha mão e me ensinou. Falo que ele é meu padrinho, mas não é padrinho político igual o povo fala de apadrinhar, Não, ele é meu padrinho porque ele me ensinou muita coisa, foi meu professor. Ele fala que eu sou aluna dele, porque eu via nele já esse propósito, essa figura. E uma frase que ele falava muito lá em João Monlevade, que é uma cidade próxima à minha, é que a gente não precisava mudar de lá, mas sim mudar lá. E isso foi uma das coisas também que eu peguei pra minha campanha. A gente não precisava mudar de Rio Piracicaba, mas mudar a cidade. Sim, porque a gente vê um esvaziamento, né, da juventude, geralmente no interior. Sendo que o interior proporciona muita paz, proporciona tem uma cultura invasão familiar. muito grande. E às vezes eles não entendem, né, que isso daí pode ser muito prejudicial. Sim, e às vezes também eles não têm tanta oportunidade, eu vejo isso. E é criar oportunidades, criar, né? Agora, a partir de agora, é criar essas oportunidades. Que não é fácil, mas é possível. Vamos lá. Qual seria o conselho que você daria para as mulheres hoje que querem estar... Mulheres e meninas que querem estar adentrando nesse meio político? Primeiro, não se vitimizar. É uma pauta, assim, delicada, mas tem muito espaço, sim, sabe? Quando eu entrei na política, até que eu não tive resistência. Claro que a gente tem uma resistência, né? Porque você querendo ou não, incomoda outras pessoas, você vem com uma nova ideia. Mas eu falo assim, você tem que ter coragem e não se vitimizar, sabe? Você encarar aquilo mesmo. Se você tá fazendo essa escolha, é porque você quer, porque você tem confiança, mas também, eu falo, se apegar, eu gosto de falar assim, se apropriar de você. Você tem algo único que você pode se inspirar em outras pessoas, mas apropria naquilo que é singular em você, que te torna diferente. Então, eu acho que a principal coisa que nos torna diferente desse meio é a feminilidade. Sim, feminina, né? Ser feminina. Sim, e às vezes não só numa caricatura de feminilidade, né? Mas eu falo, por exemplo, a política, a cidade, ela é nossa casa. E quem que é melhor para cuidar de uma casa do que nós mulheres, né? Sim. Nós temos, assim, pontos particulares, específicos da nossa identidade, da nossa personalidade, do nosso biológico, que nos ajudam a ser políticas diferentes, com sensibilidade. Né? Sim. Então, acho que eu diria isso. É o que eu tento fazer comigo. Que lindo. Realmente,
primeiro, política é vocação. E se você Sim. não tem vocação, estuda. Que você consegue também, porque nada é impossível, né? Claro. Se você tem um sonho e não se sente vocacionado, mas assim... Não, o preparo é talvez imprescindível. talvez que o que você tenha, assim, na sua vida como pessoa e ter um sonho, siga o seu sonho. Não Sim. deixa nada te abalar. Seja corajosa. Seja forte e corajoso, Isso aí. né? Essa é a palavra mesmo para as nossas vidas. E, Luna, qual seria, assim... Hoje você tá aqui, né? Você vai crescer, ainda vai envelhecer. E vai ter o dia que você não vai estar mais aqui. E as mídias, elas nos dão o poder da nossa voz ecoar. Ter Sim, espaço de sim. fala. E eu quero que você fale para essa próxima geração que a gente precisa ter esse respeito, essa consciência que vão existir. Sim, Né? sim. Só o único destino que a gente tem é que a gente vai passar. vai passar. E é muito rápido isso. É tudo muito rápido. Então, qual seria o conselho para as próximas gerações? Olhar para o passado. Que a gente não constrói nada para o futuro sem olhar para o passado. Sim. Porque a gente quer muito criar algo novo, mas a gente só consegue criar, né, mantendo aquilo de bom que ficou, porque teve outras pessoas. Eu não estaria aqui hoje se tivesse pessoas que construíram o chão para passar. Então, acho que olhar para o passado, eu acho que se apegar à realidade e não ao ilusório, não criar um mundo de... Não cair em falácia no mundo de ideologia, a gente sempre tem que se pegar à realidade. E... para essa nova geração, assim, eu vejo um potencial muito grande na nova geração. Eu sou dessa geração, mas tem uma mais nova ainda que tá vindo, né? Então... E tem uma que ainda nem chegou. uma que ainda nem chegou. E vai vir também. Vai vir também. Nascer em um outro contexto, em outro mundo. Eu acho que é pegar o que se perdurou durante os anos. O que fica. E eu vou falar aqui, puxar pro evangelho, que o que fica é a palavra. Eu daria esse conselho. É verdade, assim, a palavra ela é o verbo que começou na eternidade e que criou todas as coisas. Sim, na filosofia a gente fala muito disso. Quando eu comecei a estudar Poder filosofia, da palavra. eu entendi quando fala aquele versículo do eu sou. Né? Do verbo, porque também ele significa razão. Palavra também vem de razão. Então, tudo você abre um outro mundo, você vê, nossa, como que isso é verdadeiro, isso vai no e às profundo. vezes o conhecimento afasta de Deus ou ele une, né? Sim, eu acho que a gente tem que ter dúvidas. E porque na verdade, o Rodrigo Silva tem uma frase que fala assim, que às vezes eu estou mais próximo de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu tenho respostas. Sim. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo de perguntar. Na minha geração, não podia. Não podia questionar Deus, não podia questionar a liderança, não podia questionar nada. O problema é a gente cair nesses opostos, né? Na minha época, né? Não, porque mudou muito agora. Eu não sei como vai ser a nossa geração, mas assim, eu tento apegar o que durou durante esse tempo, que perdurou, sabe? Aquilo o que sobreviveu à guerra, o que sobreviveu à perseguição, ao holocausto, a tudo que durou. Porque às vezes a gente acha que vai criar uma coisa nova, que vai revolucionar, mas eu não vejo meu propósito no mundo pra não vir salvar o mundo. Teve um que veio fazer isso, né? Então, assim, mas é claro que nós temos que influenciar o mundo onde nós estamos. Nosso propósito missão, é melhorar né? ele, Nosso né? propósito. E também, já que você pegou vou pegar esse gancho, das guerras, né? Eu trabalhei muito tempo na área internacional. Resgatei muitas mulheres agora na guerra do Afeganistão em 2021. Olha só. Sofri muito. Foi o período que eu abdiquei da minha beleza, raspei a cabeça. Olha só. Porque eu sou da linha do Nazireu, né? Ah, que legal. Eu gosto muito da história do separei, Nazireu. sofri muito, né? Porque não é fácil você entender que tem pessoas que perderam a centelha divina e querem destruir. Sim. Mas assim, a gente vê a história do Talibã, que eles são desde pequenininhos, né? Ali, naquela ideologia, naquele fanatismo, né, Sim, ideológico. Como tem muita gente na nossa religião que é fanático mesmo, isso destrói a pessoa. Claro. Eu falo que tem que ter santidade sem religiosidade. E adora-se homens, o Alcorão é lindo, não tem nada que dessa forma. Eu já estudei Alcorão, a Bíblia 7 vezes, já li, e eu vejo que é muito parecido mesmo, mas aquela coisa...
Porque assim, quando você vê lá os árabes daquela região, que foram os filhos de Ismael, Sim. é diferente. Aí quando desce um pouco para os persas, os medos ali, que é Paquistão, Uzbequistão, as pessoas elas cresceram na parte sanguinária, Sim. né? Até mesmo no Afeganistão. Então, assim, isso daí é entender que se a gente não fazer as escolhas certas, essa centelha divina se apaga. Sim. E se um dia se apaga, eu acho que é isso que é a questão quando fala assim, quando você blasfema contra o Espírito Santo. Sim. Porque sim. quando você não ama seu próximo de uma forma assim intensa, quando você não entende que a humanidade é uma família, como você falou, já veio um Salvador, Sim. e ele cumpriu esse propósito, e nisso que a gente acredita que ele é nosso irmão mais velho, e nos ensinou muitas coisas, nos ensinou a compaixão, nos ensinou amor, nos ensinou a olhar, não com olhar de julgamento, porque nós somos iguais. Todo mundo é pó. A gente vai virar um adubo de terra, né, quando morrer. E assim, entender que a nossa pequenez, que nós somos muito pequenos diante do universo, vamos falar, aumentar isso aqui, que eu gosto muito de falar sobre isso, pra a pessoa ter proporção do que a gente é, como somos pequenos e como somos grandes. Não, a gente não é nada. Não é nada. Você vê as estrelas, trilhões de estrelas, galáxias, hoje descobriram os multiversos. Então isso é muito louco saber que nós estamos, né, aqui, o homem o tempo inteiro joga mensagem e nada, e nada, e nada. Eu acredito que nós não estamos sós. Sim, né? Eu acho que foram feitos outros mundos, como fala, mas a gente não tem acesso. É uma coisa, assim, muito forte. E em contrapartida... A gente é tão pequeno e ao mesmo tempo eu fico pensando assim, a gente, mesmo sendo tão pequenininho, sem nada, igual quando a gente chegou aqui no Brasil, eu tava até falando isso, que aqui a gente é ninguém. Aqui você não é ninguém. Aqui lá em Piracicaba você é filho de fulano. Lá em Piracicaba, né, você é filho de fulano, você é a menina do parlamento, você é vereadora mais nova. O pessoal começa a dizer, você é vereadora mais nova e tal. Mas quando você chega aqui, você vê a imensidão. E mesmo sendo tão pequenininho, tem um Deus que te vê. É verdade. Tão grande, tem um Deus aqui olhando pra você. E não é olhando, ele não tá olhando de cima e vendo todo mundo junto. Não, ele tá olhando pra você, sabe? Ele sabe seu nome. É verdade. É que ele tá dentro de nós, né? Essa coisa de sentir mesmo. Sentir que ele tá aqui, dentro de nós, conosco, aqui nesse momento. E dizer assim, que também, além dessa nossa pequenez, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Não, isso é tão profundo. Reinar na terra dos viventes. Todos. Sim. Desde dos ministros, né, que eu sempre tenho acesso, visito, desde os deputados, desde o presidente da república, até aquela pessoa que está ali na roça, fazendo seu trabalho. Somos todos iguais e diferentes. Sim. Somos todos conectados. Sim. E somos todos muito diferentes. E assim, Luna, eu queria que você falasse também, assim, o que você deseja, assim, para o futuro, para a sua vida, conquistar. Qual que é, assim, a entrada no tabuleiro do jogo da sua vida? Eu tô vivendo uma nova fase, que eu amadureci muito. Acho que agora é a hora de deixar, como você falou que no início serviu muito pra mim, que tô deixando de ser menina pra tornar mulher. Assim, eu não... Precoce, viu, gente? Mas não tem como, política não é jogo de amador. Mas quando Deus te chama, é igual, né, Samuel falava que era muito pequeno, mas é Deus quem tá chamando a gente. E Jeremias também, né? Mas enfim. E Davi? E não sei quem. E todos, né? Todo mundo se acha pequeno. Vou chamar de adolescente, criança. Eu não sei do meu futuro, eu não sei o que Deus tem pra mim. Eu acredito na trajetória que Ele tem pra mim. Igual as pessoas falam, você é nova, você vai ser tal, tal. Assim, não tenho uma ambição no meu coração de poder. Uhum. Claro que eu quero sim, se Deus me colocar em algum lugar de influência, de poder fazer mais, eu quero. Já tem profecias, né, gente, sobre a vida dela. Vocês sabem. Né? Mas eu espero nunca perder o meu coração em Deus. Eu acho que eu me posiciono dessa maneira. Eu não sei, às vezes eu vou continuar lá em Piracicaba sendo a vereadora. Ou às vezes não. Mas assim, o que espera de mim, eu quero finalizar minha vida com a consciência assim que eu conheci Deus, que eu fiz pra Ele. E que impactou milhares de pessoas. Sim, e claro que isso foi para outras pessoas. Porque a política nos dá oportunidade de impacto. E não tem nada melhor do que
às vezes uma coisa pequena que você consegue, para uma pessoa, uma placa que você consegue colocar ali, a pessoa tem aquela gratidão, porque era um problema que pra gente é pequeno, mas pra ela não, que tá afetando a vida dela todo dia. Então, realmente, cada um tem uma satisfação diferente. Eu acho que a dos políticos é você ver o problema de alguém sendo resolvido. Eu lembro que uma vez eu estava no governo, eu fui assessora do governador de Brasília, e eu lembro que uma vez a gente tinha uma rua que há anos não era asfaltada. Brasília é muito seco, não sei se você sentiu isso. Sim, sim. E quando levanta a poeira, as pessoas ficam com problemas respiratórios. Então era rua pequena e ninguém olhava por essa rua. Chegou lá, eu senti tanta compaixão daquelas pessoas que eu fui atrás. E vou falar uma experiência. E quando eu fui atrás e cheguei lá no presidente da Terra Cap, que aqui tem várias empresas públicas, né, autarquias, eu meio que confundo às vezes. Quando eu cheguei lá, tinha um administrador da cidade, tinha o funcionário lá da administração, quase um assessor do gabinete da administração. Sim. Aqui, gente, não é prefeitura, aqui são regiões administrativas. Oh, que legal. E aqui o distrito, né, Brasília, tem as cidades satélites, como fossem os satélites mesmo, que fica ali, né? Sim. Tudo é muito igual, né? E aí, o que aconteceu? Nessa reunião, eu tive que estudar todo o processo gigante. E nessa reunião, chegou um homem, né? Porque os homens fazem isso, querem falar por nós. Posso ver seu documento? Pode. Aí abriu ali o documento e começou a ler. Olha só. E nesse momento, eu falei, tá, você já terminou? Ah, terminei, entregou. Na hora da minha fala, e era o assessor do administrador. Na hora da minha fala, ele foi falar primeiro, entrou na frente, foi falar primeiro e começou a falar tudo que estava escrito no meu relatório. E aí, é o momento de se posicionar. E sim. Eu olhei pro presidente, quero dar um adendo nessa situação e quero dizer que enquanto esse homem falar o que eu escrevi, esse senhor aqui, que era um senhor, com todo respeito, falar o que eu escrevi, eu não vou aceitar isso, eu vou me levantar, vou sair, porque isso é uma falta de respeito. Desculpa, não era minha intenção, não sei o quê. E tudo esse problema de não ser minha intenção é só para passar o pano na coisa errada que tá fazendo. Sim. Contra uma pessoa. Então, aquele momento ali, eu me posicionei, e não só isso, eu descobri que era simplesmente uma assinatura de um assessor que não assinava durante 30 anos. Nossa. Então, coisas pequenas que causam um impacto grande na sociedade. E eu falei toda essa experiência para você saber que você realmente é uma vereadora, você tem uma autoridade. Sim. E ninguém pode te impedir em relação a isso. Isso é muito legal lindo. Que você tá falando, porque isso tem, assim, eu falo que eu sou meio sem maldade nisso ainda, que a gente tá pegando maldade agora. Porque realmente tem muita... Nesse meio, você não sabe quem confiar, né? Isso, não confia. Você confia com 3 pernas atrás. Sim. E o mineiro é muito bom nisso, né, gente? Mas eu falo que essa inocência é uma inocência nociva. Você tem que perder o mais rápido possível. Eu demorei muito, sofri muito. Mais uma vez, eu gosto do versículo que fala assim, que nós temos que ser mansos como a pomba, mas espertos como a serpente. Minha avó sempre me falava esse versículo. Prudentes como a serpente. Então, uma das orações que eu mais faço, eu peço, Deus, não me deixa perder o coração, a humildade, mas também me dá prudência, sabedoria, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, abre as portas certas, mas também fecha aquelas que aos meus olhos parecem bons, mas não são ciladas. Sim. Porque realmente tem muitas pessoas que vão tentar passar por cima, né? Sim. Vão tentar apropriar de algo que você correu atrás e fez e dar o nome, que tem muito orgulho, vaidade, ego nesse meio, né? E buscar resolver situações que parece que são pequenas, mas impactam aquelas vidas, como você falou. Exatamente. Igual agora que eu tô saindo lá de Piracicaba, por exemplo, uma demanda que eu tava lá era de uma placa para autista em frente de escola. É uma coisa, assim, simples, que parece que não vai adiantar nada, mas aquela mãe que tá tendo que sair com o filho todo dia depois da aula para pegar, e aí o menino, por ter uma deficiência, um cuidado especial, faz pirraça. Você imagina só, aí a mãe é multada. Outra situação, o correio não entrega no meu bairro. Por quê? Porque o bairro A Capina estava sem ser feita e porque lá não tem identificação da rua. Uma coisa simples, mas que, assim, vai afetar a nossa vida. Você de ter que sair lá na rua, no correio. Não, você agora conseguir as placas, graças à secretaria lá de obras, e
também a parceria com a prefeitura, né? Conseguimos as placas, porque é algo assim que vai facilitar. Então, é uma coisa pequena, só um detalhe que faz a diferença. Que o grande é constituído do pequeno, né? E que as pessoas que se afastaram da política podiam fazer a diferença, né? Sim. Quando bem ele não... Eu não lembro muito bem dessa frase, você lembra, você completa. Tá. Mas assim, as pessoas que se afastaram da política e podiam fazer a diferença na vida das pessoas, elas não cumpriram o seu legado. Sim. E elas deixaram pessoas morrer, pessoas passar por situações difíceis porque Sim. elas não Quando abriram é omisso, a boca, né? fechou a boca e não transbordou na vida das pessoas. A gente vai ser responsabilizado não só pelo que você fala, mas pelo que você deixa de falar. Exatamente. Né? Quando você podia fazer algo e você preferiu, por conveniência ou comodismo, ficar quieto. Exatamente. E eu também penso muito assim, sabe, Luna, que essa certeza daquilo que a gente tem, muita gente não sabe, mas a política, ela impacta milhares de pessoas. Impacta em muito. Uma legislação, lá na ponta. tudo, né? E a gente vê muito isso. Quando Bom, agora vamos para o quadro mais tranquilo. Algo que te deu, assim, que fez você rir muito na sua vida, que você tá lembrando agora. Meu Deus, peraí que eu não tô lembrando nada. Me fez eu rir muito. Gente. Uma situação engraçada. Deixa eu pensar. Nossa, eu acho que na escola eu passava várias. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tô lembrando aqui agora, em Brasília, esses dias, com o presidente, a turminha que veio, a Júnia, o Cleito. A gente teve uns momentos engraçados aí que eu ri muito. Nós tava falando que meu mochila tava muito pesado. Eu taquei 20 quilos na bolsa. E tava de salto? Não, tava de tênis, mas minha bolsa tava pesada. Enfim, acho que o que eu lembrei agora que foi isso. E assim, muito longo, gente. Vocês não conhecem aqui, parece que é pequeno, mas é uma coisa gigante. A gente se perde. Eu tô me sentindo da roça mesmo, que eu tô meio perdida. Eu acho que me fez rir muito esses dias. Tem sido a companhia, assim, tem sido bem legal. Eu gosto de rir. Eu adoro pessoa engraçada. Eu adoro. E assim, o que te deu muito medo? Nossa, eu vou falar. Eu acho que eu fiquei com muito medo nas últimas horas da eleição. Foi, sendo bem sincera. Me deu medo porque eu fui pra igreja, eu deixei o celular no carro. Eu e minha família, a gente deixou o celular no carro, falando, nós não vamos ver o resultado. Só quando a gente sair do culto. Porque senão você fica ali, mexe no celular, você não presta atenção. E aí todo o resto da igreja toda tava com o celular. Todo mundo aí, uns me olhava assim, meu Deus, me deu medo naquele último segundo. Me deu muito medo. Nesse dia, no último segundo, até então tava confiante, no último segundo dá um medo. O coração acelera. Acelera. Né? E porque a gente trabalha muito, gente, quem não fez campanha não tem noção. Nossa, é um negócio. E o candidato assim... é emocional, que acha que as pessoas veem tudo assim, não sabe, é uma figura só no papel. Mas não é uma pessoa. É uma pessoa. Tem um emocional. Campanha desgasta a gente, mas é bom também. Mas eu acho que isso muito bom, faz assim, a gente crescer, né? Nossa, eu amadureci foi com essa campanha. Na pancada. Na pancada, na canela. Eu acho que eu tive medo disso, mas assim, também, principalmente de afastar de Deus. Alguns momentos da minha vida que eu me senti muitos longe. pratos também, né? Que eu me senti assim, nossa, eu pequei e agora, pra mim... Acabou. Mas assim. Deus sempre nos estende a mão de volta. E ele olha pra gente não como a gente vê, né? Sim. E ele tem, assim... Deus é muito diferente do que as pessoas falam que ele é. Cada um tem o seu único ali, suas experiências. Somos co-herdeiros de Cristo, né? O eu sou, a imagem e semelhança do Criador, governantes da terra dos viventes. E agora chegou a hora da música! Ai, meu Deus! Não tem violão aí não, né, produção? Tem algum violão aí? Não, eu tô enferrujada também no violão. Tá, então tá bom. Ainda bem, né? Que botou só a cantar. Quem sabe faz ao vivo. Vou cantar a primeira que tá vindo na minha cabeça dele. Claro. Ai, meu Deus, vergonha. Vamos, Brasil. Vamos lá, pro Brasil. Então. De Luna para o Brasil. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, porque eu sei que vais cuidar de mim. E Deus... Ai, eu amo essa música, gente. Ah, que linda! Nossa, essa música ela é muito especial pra mim, porque... Pode bater com palma aí. Quando parece que tudo tá difícil, quando você não entende, a gente tem que confiar nesse sem entender. Então, assim, às vezes eu acho que eu tô sozinha, que eu sou pequena demais. Essa música fala disso, mas Deus nos vê.
Ai, que tô linda. nervosa, mas foi o que saiu. É assim mesmo. E chega ao fim, não, mais um Gambito da Rainha, dê as suas palavras finais, né? Esteja sempre à vontade de vir, porque eu tenho certeza por que me receber. nesse decorrer você vai amadurecer muito, vai ter muitas histórias para contar pra Amém. gente. E sempre que vir a Brasília, seja assim, recebida. Eu sou brasiliense, eu nasci aqui e eu tenho autoridade para falar sobre isso. Você é muito bem-vinda. Eu acredito muito que você vai crescer, que você vai ser uma deputada federal, uma senadora. Como você falou, a gente não sabe do que vai vir, mas eu vi muita gente da sua idade, sabe, crescer muito. E eu creio que com esse propósito, seguindo o caminho certo, fazendo as decisões corretas, recebendo, né, aquela sabedoria que vem do alto, você vai chegar. Você chegou aqui, pisou, onde pisar a planta do seu pé será seu por herança. Amém. E não uma parlamentar qualquer, com esse nível de experiência que você vai adquirir, vai ser uma voz que ecoa até a eternidade. Obrigada pelo convite, por me receber aqui, conhecê-lo pessoalmente. Estou muito grata a esses contatos. Deus vai abrir a porta em tudo, que quando eu fui chegando aqui foram vindo as oportunidades, né? E através da rede social a gente se conheceu. Eu agradeço também. Você tem colocado à disposição o seu trabalho, sua trajetória. Deus abençoe. Eu posso contar um testemunho? Pode. Porque eu acho que eu não podia vir aqui sem falar disso. Fica à vontade. Quando eu nasci, eu tive eu falo assim, que esse foi um milagre da minha vida, porque eu tive um pneumotórax espontâneo. E eu só tinha 3% de chance de viver. E eu acho que eu vou deixar esse testemunho, porque às vezes uma história fala mais do que a gente, né, simplesmente explicar. E eu tive 3 paradas respiratórias, mas o Senhor salvou minha vida. Quando eu falei isso no meu discurso de posse, que o Senhor me salvou para um propósito. E às vezes, assim, cada um de nós tem algo que Deus... Um milagre. Às vezes você não precisar de um milagre, é um milagre. É verdade. Né? Então, eu digo que você desperdiçar o que Deus depositou em você, porque Deus confia em nós. E Ele espera que nós venhamos orgulhá-lo, né, daquilo que Ele coloca em nós. Então, vou deixar essa palavra aí, porque o nosso foco aqui nessa terra não é grandeza, não é crescer, é conhecer Deus. Eu levo isso pra mim. E prosseguir em conhecê-lo. Conhecer todos os dias. Porque cada dia é uma novidade, né? Cada dia é um presente. Por isso que estamos no presente. Cada dia é um presente. É isso aí. Mesmo que você venha assistir isso anos depois, ou talvez quando a gente nem estiver aqui, pode saber que essa mensagem é presente, tá? Amém. Isso aí. É um presente de Deus pra você. Muito obrigada, maravilhosa, linda. Eu que agradeço, querida. Muito feliz de ter você na política. Obrigada. E eu quero ver, viu, sua trajetória. Amém. Expandir. Sinta-se assim, como uma pessoa uma conselheira. O que você precisar de mim em relação à ore política, por mim. precisar de mim, conselho, eu tô aqui à sua disposição. Obrigada. E é isso, gente. Eu tenho certeza que você que assistiu isso foi inspirada para poder fazer a diferença na Terra dos Viventes. E vamos, assim, curtir, comentar, compartilhar esse podcast que foi maravilhoso. E que essa rainha, você é uma rainha. Você que é. Saiu de princesa e somos rainhas da nossa própria história. Aos Parabéns. Pés do Senhor, né? Igual Parabéns. Amém.